Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Devolva meus cogumelinhos. Entrevista feita por Christopher Lehman-Haupt e Nathaniel Rich para The Paris Review 2006. Stephen King concedeu a primeira parte dessa entrevista no verão de 2001, 2 anos depois de ter sido atropelado por um furgão quando estava caminhando perto de casa em Centaur Lovell, no estado do Maine. Teve sorte de sobreviver ao acidente. Ele causou lacerações no couro cabeludo, perfuração do pulmão direito e diversas fraturas na bacia e na perna direita. 3 quilos de metal implantados no corpo de King durante a primeira cirurgia foram removidos pouco antes do escritor conversar com a The Paris Review, e ele ainda sente dores constantes. O ortopedista encontrou um monte de tecido infeccionado e carne inflamada, disse King. As bolsas sinoviais estavam visíveis, pareciam pequenos olhos. A entrevista foi feita em Boston, onde King, torcedor roxo do Red Sox, estava morando por um tempo para acompanhar a campanha do time. Embora ainda debilitado, ele voltara a escrever todos os dias e, à noite, ia ao estádio Fenway Park com o texto, para fazer emendas e alterações entre as entradas e durante as substituições de arremessadores. No começo deste ano, 2006, houve uma continuação da entrevista com King em sua casa de inverno na Flórida. Está casualmente localizada a uma curta distância de carro do complexo de treinamento que os Red Sox usam durante a pré-temporada em Fort Myers. A casa fica em uma faixa estreita de terra e areia e lembra, graças ao telhado aboboado alto, um barco virado. Fazia calor naquela manhã ensolarada, e King estava sentado nos degraus da varanda com calça jeans azul, tênis branco e uma camiseta com estampa do molho picante tabasco, lendo o jornal local. No dia anterior, esse mesmo jornal havia publicado o endereço residencial de King em um dos cadernos. Então, os fãs tinham passado a manhã inteira indo lá para dar uma olhada no escritor de renome mundial. As pessoas esquecem, disse ele, que eu sou uma pessoa de carne e osso. King nasceu em 21 de setembro de 1947 em Portland, Maine. O pai abandonou a família quando King era muito pequeno, e a mãe morou em várias cidades dos Estados Unidos até voltar a se estabelecer no estado, dessa vez em Durham, uma cidadezinha do interior. O primeiro conto publicado de King, A Wizardinish Grave Robber, saiu em 1965, em uma fanzine chamada Comics Review. Mais ou menos na mesma época, ele recebeu uma bolsa para a Universidade do Maine em Orono, onde conheceu sua esposa Tabitha, uma escritora com quem tem 3 filhos e continua casado. Durante muitos anos, ele se esforçou para sustentar a jovem família lavando roupas de cama de hotel em uma lavanderia, dando aulas de inglês para turmas de ensino médio e, às vezes, vendendo contos para revistas masculinas. Até que, em 1973, lançou o livro Carrie a Estranha, que logo se tornou um best-seller. Desde então, King já vendeu mais de 300 milhões de livros. Foram 43 romances, 8 coletâneas de contos, 11 roteiros e 2 livros sobre o ofício de escritor, até a publicação dessa entrevista. Além de Faithful, em parceria com Stuart Onen, um relato do dia a dia da campanha que levou os Red Sox à consagração no campeonato de 2004. Praticamente todos os romances e a maioria dos contos de King foram adaptados para o cinema ou a televisão. Embora tenha sido menosprezado pela crítica durante boa parte da carreira, uma resenha do New York Times dizia que King era um escritor de disparates relativamente instigantes e absurdos. Ele passou a ser mais reconhecido como escritor em anos recentes e, em 2003, recebeu uma medalha da National Book Foundation por sua contribuição de destaque à literatura dos Estados Unidos. King também foi premiado por seus árduos esforços em apoiar e promover o trabalho de outros escritores. Em 1977, recebeu o Writers for Writers Awards da revista Poets and Writers e, recentemente, foi escolhido para organizar a edição de 2007 da antologia Best American Short Stories. Pessoalmente, King é elegante, engraçado e sincero. Além disso, fala com muita animação e franqueza, e é um anfitrião generoso. No meio da entrevista, ele serviu o almoço. Frango assado, que cortou com uma faca terrivelmente afiada, salada de batata, repolho, salada de macarrão e, na sobremesa, torta de limão.
Quando perguntado sobre em que projeto estava trabalhando, King se levantou e mostrou o caminho até a praia que é contígua ao seu terreno. Ele explicou que havia 2 outras casas naquela área do Estreito de Terra. Uma delas desabou durante uma tempestade 5 anos antes, e a maré alta ainda leva para a praia os entulhos. Pedaços de paredes, móveis e objetos pessoais. King vai ambientar o próximo livro na outra casa, que continua de pé, mas foi abandonada e, sem dúvida, é mal assombrada. Quantos anos você tinha quando começou a escrever? Acredite se quiser, eu tinha uns 6 ou 7 anos e ficava copiando quadrinhos dos gibis e inventando minhas próprias histórias. Eu me lembro de ficar em casa com amidalite e passar o tempo todo escrevendo contos na cama. O cinema também foi uma influência grande. Eu sempre adorei filmes. Eu me lembro de quando minha mãe me levou ao Radio City Music Hall para ver Bambi. Uau, como aquele lugar era grande. E o incêndio florestal no filme causou uma impressão forte. Então, quando comecei a escrever, eu tinha tendência a escrever em imagens, porque só sabia fazer isso na época. Quando você começou a ler ficção para adultos? Provavelmente em 1959, depois de voltarmos ao Maine. Eu devia ter uns 12 anos e frequentava uma escolinha de uma sala só, na rua da minha casa. Todas as turmas ficavam na mesma sala e tinha um banheiro nos fundos que fedia demais. A cidade não tinha biblioteca, mas toda semana o governo do estado enviava uma grande van verde chamada Livro Móvel. A gente podia pegar 3 livros do livro móvel e eles não ligavam para a classificação. Podia ser qualquer título e não só livros infantis. Até então eu só lia Nancy Drew, Hard Boys, esse tipo de coisa. Os primeiros livros que peguei foram os livros da série Distrito 87, de Ed McBain. No que eu li primeiro, os policiais vão interrogar uma mulher em um apartamento e ela está de camisola. Os policiais pedem para ela vestir alguma coisa mais adequada e ela segura o peito por cima da camisola, aperta na frente deles e diz: "Na sua cara, guarda." Eu fiquei: cacete. Na mesma hora tive um estalo. Pensei: isso é verdade. Isso poderia acontecer de verdade. Esse foi o fim dos Hard Boys. Esse foi o fim da ficção juvenil pra mim. Foi tipo, tchauzinho. Mas você não lia exclusivamente ficção popular? Eu não sabia o que era ficção popular e ninguém me falou na época. Eu li uma grande variedade de livros. Li O Chamado Selvagem e O Lobo do Mar em uma semana. Na seguinte, A Cadeira do Diabo. Na outra, O Homem no Terno de Flanela Cinza. Eu li o que me desse vontade, o que caísse na minha mão. Quando li O Lobo do Mar, não entendi que era uma crítica a Jack London, a Nietzsche. E quando li McTeagle, não sabia que aquilo era naturalismo, que Frank Norris estava dizendo: você nunca vai vencer, o sistema sempre vai te derrotar. Mas entendi as obras em outro aspecto. Quando eu li Tales of the Dumbervilles, pensei 2 coisas. A primeira, se ela não acordou quando aquele cara comeu, ela devia estar com um sono muito pesado. E a segunda, que aquela época era muito ruim para as mulheres. Essa foi a minha introdução à literatura feminina. Eu adorei o livro, então li um monte de coisa de Herd. Mas quando li Judas, o Obscuro, minha fase hard acabou. Pensei: isso é ridículo pra cacete. Ninguém tem uma vida tão ruim assim. Qual é? Em Sobre a Escrita, você comenta que teve a ideia para o seu primeiro livro, Carrie a Estranha, quando associou 2 assuntos sem relação: crueldade adolescente e telecinésia. Esse tipo de associação improvável costuma ser um ponto de partida para você? Sim, isso já aconteceu muito. Quando escrevi Cujo, sobre um cão raivoso, minha moto estava dando problema e me falaram de um lugar onde eu poderia levar para conserto. Estávamos morando em Bridgeton, no Maine, uma cidade tipo resort, uma comunidade à beira do lago, na parte ocidental do estado. Mas a zona norte de Bridgeton é bastante rural. Tem um monte de fazendeiros lá, levando a vida na deles, a moda antiga. O mecânico tinha uma casa de fazenda e uma oficina no outro lado da rua. Então, levei minha moto lá e, quando eu entrei no quintal, ela morreu de vez. E da oficina saiu o maior São Bernardo que eu já vi na vida, andando na minha direção. Esses cachorros são sempre horrorosos, principalmente durante o verão. Eles têm papada e os olhos são remelentos.
não parecem saudáveis. Ele começou a rosnar para mim, um barulho que saía bem do fundo da garganta. Na época eu pesava uns 100 quilos e devia ter uns 4 quilos a mais que o cachorro. O mecânico saiu da oficina e disse: "Ah, esse é o Bowser." Ou sei lá qual era o nome do cachorro. Não era Cujo. Daí ele falou: "Não se preocupe, ele faz isso com todo mundo." Então eu estendi a mão para o cachorro e ele avançou. O cara estava segurando uma daquelas chaves de boca e deu uma batida no traseiro do cão. Uma chave de aço. Parecia o barulho de alguém batendo em um tapete. O cachorro ganhou uma vez e se sentou. E o cara me falou algo como: "Bowser não é de fazer isso. Ele não deve ter ido com a sua cara." Do nada, a culpa era minha. Eu me lembro do medo que senti porque não tinha como me esconder em lugar nenhum. Eu estava sentado na moto, mas ela não funcionava. E eu não conseguiria correr mais rápido do que aquele cachorro. Se o sujeito não estivesse lá com a chave de boca e o cachorro decidisse atacar... Mas isso não era uma história, só um pedaço de alguma coisa. Algumas semanas depois, eu estava pensando em um Corcel que eu e a minha esposa tínhamos. O nosso primeiro carro zero. Compramos com um adiantamento que a Doubleday deu por Carrie, a estranha. $2.500. O carro deu problema logo de saída porque o bico da válvula do carburador estava com algum defeito. Ele emperrava, o carburador afogava e o carro nunca pegava. Eu tinha medo de que a minha esposa ficasse na mão com aquele carro e pensei: se ela levar o carro para consertar, como eu levei minha moto, e o bico da válvula emperrar e ela não conseguir fazer o carro pegar, mas... em vez de aparecer só um cachorro bravo, e se o cachorro fosse completamente maluco? E pensei, talvez um cachorro com raiva. Foi aí que alguma coisa realmente se acendeu na minha cabeça. Quando você chega a esse ponto, começa a ver todas as ramificações da história. E você pensa: ué, por que não apareceu ninguém para resgatar ela? Tem gente morando lá. É uma casa de fazenda. Cadê todo mundo? Bom, você pensa, eu não sei. Essa é a história. Cadê o marido dela? Por que o marido não foi salvar ela? Não sei. Isso faz parte da história. O que acontece se ela for mordida por esse cachorro? E isso entrava na história. E se ela começar a ficar raivosa? Depois que eu avancei umas 70 ou 80 páginas no livro, descobri que o período de incubação da raiva era muito longo. Então, a mulher ficar com raiva deixou de ser um fator. Esse foi um dos pontos em que o mundo real invadiu a história. Mas é sempre assim. Você vê algo e... aí isso se junta com outra coisa e da combinação sai uma história. Mas você nunca sabe quando vai acontecer. Seu material possui outras fontes além da experiência pessoal? Às vezes são outras histórias. Alguns anos atrás eu estava escutando um audiolivro de John Toland chamado Os Tempos de Dillinger. Uma das histórias é sobre quando John Dillinger e seus amigos Homer Van Meter e Jack Hamilton fogem de Little Bohemia e Jack Hamilton leva um tiro nas costas de um policial depois de atravessar o rio Mississippi. E então acontecem outras coisas com ele, mas Toland não dá muitos detalhes. E eu pensei, não precisa que Toland me diga o que aconteceu. E não precisa ficar preso à verdade. Aquelas pessoas são parte legítima da mitologia dos Estados Unidos. Eu vou inventar minha própria história. Então, escrevi um conto chamado A Morte de Jack Hamilton. Ou, às vezes, uso filmes. Em Lobos de Cala, um dos 7 livros da série A Torre Negra, decidi ver se eu conseguiria recontar Os 7 Samurais, aquele filme de Kurosawa, e 7 Homens e um Destino. A história, claro, é a mesma nos dois casos. Fala de uns fazendeiros que contratam pistoleiros para defender a cidade contra os bandidos que vivem roubando a colheita. Mas eu queria incrementar um pouco. Então, na minha versão, em vez de colheita, os bandidos roubam crianças. O que acontece quando o mundo real resolve se intrometer? Como no caso do período de incubação da raiva em Cujo. Você reescreve? Não dá para fazer a realidade se curvar à necessidade da ficção. Você precisa fazer a ficção se curvar à realidade quando descobre esse tipo de coisa. Cujo é incomum porque o livro inteiro é um único capítulo. Você planejou isso desde o início? Não. Cujo era um livro normal, em capítulos, quando foi concebido. Mas eu lembro de pensar que queria que o livro atingisse o leitor, como se fosse um tijolo jogado pela janela. Sempre achei que o tipo de livro que eu escrevo, e meu ego é grande o bastante para pensar que todo escritor deveria fazer isso, devia ser uma espécie de agressão pessoal. Devia ser
Alguém pulando por cima da mesa devia agarrar e intimidar o leitor. Devia provocá-lo, devia incomodá-lo, perturbá-lo. E não só porque ele ficou com nojo. Quer dizer, se alguém me mandar uma carta e disser que não conseguiu jantar, o que eu penso é: ótimo. Você acha que nós temos medo de quê? Acho que não existe nada que não me dê medo em algum aspecto. Mas você se refere a algo que nós, seres humanos, temos medo? Caos. O estranho. Temos medo de mudanças. Temos medo de distúrbios. E é isso que me interessa. Quer dizer, tem muita gente cuja escrita eu adoro, e uma dessas pessoas é o poeta americano Philip Bolt, que escreve sobre a vida comum e pronto. Mas eu não consigo fazer isso. Uma vez escrevi um conto chamado O Nevoeiro. É sobre um nevoeiro que chega e cobre uma cidadezinha. É uma história sobre um grupo de pessoas presas dentro de um supermercado. Na fila do caixa tem uma mulher com um pacote de cogumelos. Quando ela vai até a janela e vê o nevoeiro se aproximando, o gerente tira a caixa da mão dela. E ela fala: "Devolva meus cogumelinhos." Nós morremos de medo de desvios de rota. Temos medo de que alguém roube os nossos cogumelinhos na fila do caixa. Então você diria que esse medo é o principal tema de sua ficção? Eu diria que o que eu faço é rachar o espelho. Se for olhar os livros desde Carrie a Estranha, dá para ver uma observação sobre a vida da classe média comum dos Estados Unidos, tal como ela é na época em que o livro foi escrito. Em algum momento da vida, a gente chega a um ponto em que precisa lidar com algo que pareça inexplicável. Seja o médico dizendo que você tem câncer, ou alguém passando um trote no telefone. Então, quer se trate de fantasmas, vampiros ou vizinhos criminosos de guerra nazista, é sempre o mesmo assunto, ou seja, uma invasão do extraordinário na vida normal e a maneira como lidamos com isso. O que isso revela sobre o nosso caráter e nossas interações com outras pessoas e a sociedade em que vivemos me interessa muito mais do que monstros, vampiros, zumbis e fantasmas. Em Sobre a Escrita, você define ficção popular como uma ficção em que os leitores reconhecem aspectos da própria experiência, comportamentos, lugares, relacionamentos e discursos. Em sua obra, você realiza um esforço consciente para capturar algum momento específico do tempo? Não, mas não tento evitar. Veja Celular, por exemplo. A ideia para escrever esse livro me ocorreu da seguinte maneira. Eu saí de um hotel em Nova York e vi uma mulher falando no celular e pensei comigo: e se ela recebesse no celular uma mensagem irresistível e precisasse matar pessoas até que fosse morta por alguém? Todas as ramificações possíveis começaram a pular dentro da minha cabeça como se fosse um pinball. Se todo mundo recebesse a mesma mensagem, todo mundo que tivesse celular acabaria enlouquecendo. Quando as pessoas normais vissem isso, a primeira coisa que elas fariam seria ligar para o celular de amigos e familiares. E então a epidemia ia se espalhar como uma era venenosa. Mais tarde, andando pela rua, vi um sujeito que parecia maluco e estava gritando sozinho. Fiquei com vontade de atravessar a rua para me afastar dele. Só que o sujeito não era um mendigo. Estava de terno e super bem vestido. Foi então que eu notei que ele tinha um fone no ouvido e estava falando no celular. E pensei comigo: eu quero muito escrever essa história. Foi um conceito instantâneo. Li muito sobre o mercado de celulares e comecei a reparar nas torres de transmissão. Então, Celular é um livro muito contemporâneo, mas nasceu a partir de uma preocupação com a maneira como nós conversamos com as pessoas hoje em dia. Você acha que, pela ambientação, Celular pode parecer datado daqui a 10 anos? Pode ser. Com certeza outros livros, como A Incendiária, por exemplo, parecem velhos hoje. Mas isso não me incomoda. A gente espera que as histórias e os personagens se destaquem. E até coisas velhas têm algum valor. Qual dos seus livros vai perdurar? É um tiro no escuro. Nunca se sabe o que vai ser lido daqui a 50 anos. Quem vai estar na moda em termos literários e quem não vai. Se eu tivesse que apostar quais livros meus as pessoas vão ler daqui a 100 anos, se é que vão ler algum, eu apostaria em A Dança da Morte e O Iluminado. E em Salem, porque as pessoas gostam de história de vampiros e a premissa é uma história de vampiro clássica. Não tem um adereço especial, não é rebuscado, só assustador. Então, acho que as pessoas vão ler esse por algum tempo. Quando você reflete sobre seus livros, faz alguma distinção entre categorias? Eu tenho 2 tipos diferentes de livros.
Acho que livros como A Dança da Morte, Desespero e A Série A Torre Negra são livros que vão pra fora. E livros como O Cemitério, Misery, Louca Obsessão, O Iluminado e Eclipse Total vão para dentro. Os fãs normalmente gostam ou dos para fora ou dos para dentro, mas não de ambos. Mas até mesmo nos livros mais sobrenaturais, o horror é psicológico, não é? Não se trata só de um bicho-papão aparecendo do nada em uma esquina. Então será que não poderiam todos ser classificados como para dentro? Bom, minhas categorias também têm a ver com personagens e com a quantidade de personagens. Livros para dentro, em geral, são sobre uma pessoa e se aprofundam mais e mais em um único personagem. Por exemplo, Love, a história de Lizzie, meu livro mais recente, é para dentro, porque é um livro grande e só tem alguns personagens. Mas um livro como Celular é para fora porque tem muita gente e trata de amizade e é meio que uma história sobre viagens. Jogo Perigoso é o livro mais para dentro de todos os livros para dentro. Trata de uma única pessoa, Jessie, que está pelada e algemada à cama. As coisas pequenas ficam muito grandes. O copo d'água, por exemplo, e os esforços dela para fazer com que a prateleira em cima da cama caia para que ela possa escapar. Quando eu estava no processo de criação desse livro, lembro que pensei em Jessie como uma ginasta na faculdade, que no final simplesmente passaria os pés por cima da cabeça, por cima da cabeceira e acabaria se levantando. Depois que eu tinha escrito umas 40 páginas, pensei comigo, é bom eu ver se isso funciona. Então chamei meu filho, acho que foi o Joe, porque ele é o mais flexível dos meninos, e levei para o nosso quarto e eu amarrei a cama com uns cachecóis. Minha esposa entrou no quarto e falou, o que vocês estão fazendo? E eu respondi, é só uma experiência, não se preocupe. Meu filho Joe tentou se livrar das amarras, mas não conseguiu. Ele falou, minhas articulações não funcionam assim. E mais uma vez aconteceu, como comentei agora há pouco, no episódio da raiva em Cujo, eu pensei, minha nossa, isso não vai dar certo. E àquela altura, a única coisa que dava para fazer era pensar, bom, posso dizer que ela tem articulações duplas. Depois pensei um pouco mais e disse, claro, articulações duplas, isso não vale. Misery, Louca Obsessão, tinha só 2 personagens em um quarto. Mas Jogo Perigoso vai ainda mais longe. Um personagem em um quarto. Fico pensando que em algum momento vai ter mais um livro que vai se chamar só Quarto. Não vai ter nenhum personagem. Mark Singer escreveu na The New York que você perdeu parte do seu público com Cujo, O Cemitério e Jogo Perigoso porque esses livros eram dolorosos demais para os leitores. Você acha que são mesmo? Acho que perdi alguns leitores em diversos momentos. É um processo natural de atritos, só isso. As pessoas mudam, descobrem outras coisas. Mas também acho que mudei como escritor ao longo dos anos, no sentido de que não proporciono exatamente o mesmo tipo de escape como em Salem, em O Iluminado ou até em A Dança da Morte. Algumas pessoas teriam ficado bastante felizes se eu tivesse morrido em 78. Pessoas que me param na rua e falam, você nunca escreveu nenhum livro tão bom quanto A Dança da Morte. Normalmente eu respondo que é muito deprimente ouvir alguém dizer que algo que eu escrevi há 28 anos foi o meu melhor livro. Dylan, provavelmente, ouve a mesma coisa sobre Blonde on Blonde. Mas a gente tenta crescer como escritor em vez de ficar fazendo a mesma coisa sempre porque isso não adianta nada. Eu posso aturar fãs. Isso soa totalmente arrogante. Mas não é nesse sentido que estou falando. Posso perder metade dos meus fãs e ainda vou ter o bastante para levar uma vida muito confortável. Eu sempre tive liberdade para seguir meu próprio caminho, o que é ótimo. Posso ter perdido alguns fãs, mas posso ter ganhado alguns também. Você já escreveu muito sobre crianças. Por quê? Eu escrevi muito sobre crianças por alguns motivos. Eu tive a sorte de conseguir vender meus textos quando eu era relativamente jovem, sem falar que me casei jovem, tive filho jovem. Naomi nasceu em 71, Joe em 72 e Owen em 77, um intervalo de 6 anos e 3 filhos. Então tive a chance de observá-los em uma época em que muitos contemporâneos meus dançavam com músicas do KC Sunshine Band. Acho que fiquei com a melhor parte. Criar filhos foi muito mais gratificante do que a cultura pop dos anos 70. Então, eu não conhecia KC Sunshine Band, mas conhecia meus filhos, como a palma da minha mão. Eu vivenciei a raiva e a exaustão que as pessoas sentem. E esses elementos entraram nos livros porque eram o que eu conhecia na época. Já em muitos dos livros recentes tem entrado a dor e pessoas feridas,
porque é isso que eu conheço agora. Daqui a 10 anos, talvez seja algo diferente, se eu ainda estiver vivo. Acontecem coisas ruins com crianças em um cemitério. O que inspirou isso? Esse livro é muito pessoal. Tudo nele, até o momento em que o garotinho é morto na estrada, tudo é verdade. A gente se mudou para aquela casa na beira da estrada. Foi em Orrington, em vez de Ludlow, mas passavam grandes caminhões. O idoso do outro lado da estrada disse mesmo: só é bom ficar de olho neles, perto da estrada. Nós saíamos de verdade para andar no mato, nós soltávamos pipa, nós íamos olhar o cemitério de animais. Eu encontrei mesmo o gato da minha filha, Smokey, morto na estrada atropelado. Enterramos o corpo no cemitério de animais e eu escutei a Naomi na garagem na noite seguinte ao enterro. Eu escutei uns estalos. Ela estava pulando em cima de uns papelões. Ela chorava e dizia: me dá meu gato de volta. Deus que arrume um gato para ele. Eu joguei isso no livro. E Owen saiu mesmo, correndo para a estrada. Era um projetinho de gente. Devia ter uns 2 anos. Eu gritei: não faça isso. É claro, ele passa a correr mais rápido e rir, porque é isso que os garotinhos fazem na cidade. Eu saí correndo atrás dele, pulei para agarrar e puxei-o para o acostamento e um caminhão passou na hora. Então, isso tudo entrou no livro. Depois você pensa, é preciso ir um pouco além. Se vai embarcar nesse processo de luto, o que acontece quando um filho morre, é melhor ir até o fim. E eu fui. Eu tenho orgulho disso porque fui até o fim, mas foi uma experiência horrorosa no final. Muito desagradável. Quer dizer, não existe esperança para ninguém no fim do livro. Normalmente, mostro os meus rascunhos para minha esposa, Tabby. Mas esse eu não mostrei. Quando terminei, guardei na escrivaninha e deixei lá. Trabalhei em Christine, que achei muito melhor, e que foi publicado antes de O Cemitério. O Iluminado também foi inspirado em experiências pessoais? Você já se hospedou naquele hotel? Sim, no Stanley Hotel em East Park, no Colorado. Fui para lá com a minha esposa em outubro. Era o último final de semana da temporada deles, então o hotel estava praticamente vazio. Me perguntaram se eu poderia pagar em dinheiro vivo, porque iam levar os boletos de cartão de crédito até Denver. No caminho para o hotel, passei pela primeira placa que dizia possibilidade de bloqueio das estradas a partir de 1º de novembro e falei: vixe, tem história aí. O que você achou da adaptação que Stanley Kubrick fez do livro? Fria demais. Não tem nenhuma noção de envolvimento emocional da família. Achei que a interpretação de Shelley Duvall como Andy, quer dizer, foi um grande insulto às mulheres. Ela é basicamente uma máquina de gritos, sem nenhuma participação na dinâmica da família. E parece que Kubrick não fazia a menor ideia de que Jack Nixon estava fazendo o mesmo papel de motoqueiro psicopata que tinha feito naqueles filmes de motos. Os Demônios do Volante, The Wild Ride, Rebeldia Violenta e Sem Destino. O cara é maluco, então qual é a tragédia se o cara vai à entrevista de emprego já pirado? Não, odiei o que Kubrick fez com isso. Você trabalhou com ele no filme? Não, meu roteiro para O Iluminado formou a base da minissérie de televisão depois. Mas duvido que Kubrick tenha chegado a passar os olhos antes de fazer o filme dele. Ele sabia o que queria enfatizar com a história e contratou a escritora Diane Johnson para preparar um esboço do roteiro com base no que ele queria enfatizar. Depois, reescreveu sozinho. Fiquei muito decepcionado. Sem dúvida, é bonito de ver. Cenários lindos, várias tomadas filmadas com Steadicam. Eu costumava dizer que era um Cadillac sem motor. Não serve para nada, além de ser admirado como uma escultura. O filme foi privado do propósito essencial, que é contar uma história. A diferença básica, e que diz tudo, é o final. Perto do fim do livro, Jack Torrance diz que ama o filho e depois morre na explosão do hotel. É um clímax muito intenso. No filme de Kubrick, ele morre congelado. Muitos de seus primeiros livros terminavam com explosões, o que permitia que você amarrasse diversas pontas da trama. Mas em contos e livros recentes, como Andando na Bala e Celular, parece que você se afastou disso. Seus finais deixam muitas perguntas sem resposta. Tem uma explosão bem grande no fim de Celular. Mas é verdade, muitos leitores me mandam cartas irritadas sobre isso. Eles querem saber o que acontece depois. E eu digo para as pessoas: vocês parecem Ted e Ver em O Corpo, depois que Gold conta para eles a história de Rabo Grande e do concurso de comedores de torta e fala que aquela era a melhor vingança do mundo. Ted diz: o que acontece depois? E Gord responde: como assim o que aconteceu? A história acabou.
E Ted fala: por que você não faz com que Rabo Grande mate o pai e depois fuja e vira um Texas Ranger? Gordy diz: ah, não sei. Então, com o celular, o final é o final. Mas recebi tantas cartas sobre isso que acabei tendo que escrever no meu site. Parece bastante óbvio que Johnny, o filho de Clay, se deu bem. Na verdade, nunca me passou pela cabeça que Johnny não tenha ficado bem. É mesmo? Eu não sabia se o garoto estava bem. Eu acredito mesmo nisso. Eu sou otimista pra cacete. É incrível que, na introdução no pós-fácil de muitos livros seus, você sempre peça a opinião de seus leitores. Por que você pede mais cartas? Eu sempre tenho interesse em saber o que meus leitores pensam e sei que muitos querem participar da história. Isso não me incomoda, desde que entendo que a opinião deles não necessariamente vai mudar o que eu vou fazer. Quer dizer, eu nunca vou falar: estou com uma história, aqui está, e agora uma enquete. Como você acha que eu devo escrever o final? Qual a importância do ambiente quando você está escrevendo? É bom ter uma mesa, uma cadeira confortável para que eu não fique me ajeitando o tempo todo e iluminação suficiente. O lugar onde a pessoa escreve precisa ser meio que um refúgio, um lugar onde ela possa escapar do mundo. Quanto mais ela ficar isolada, mais ela vai ser obrigada a recorrer à própria imaginação. Quer dizer, se eu estiver perto de uma janela, vou ficar bem por um tempo. Mas depois vou começar a olhar as garotas na rua e a reparar em quem entra e sai dos carros. Aquelas historinhas de bairro que acontecem o tempo todo. O que aquele ali está fazendo, o que aquela ali está vendendo, coisas assim. Meu escritório é basicamente um cômodo onde eu trabalho. Tem um sistema de arquivos. É muito complexo, muito organizado. Com o Duma Key, o livro em que estou trabalhando agora, cheguei até a codificar minhas anotações para lembrar todos os fios da trama. Eu anoto datas de nascimento para saber qual a idade dos personagens em determinados momentos. Para me lembrar de colocar uma rosa tatuada no peito de uma, para dar ao Edgar uma bancada de trabalho grande até o final de fevereiro. Porque se eu fizer alguma coisa errada agora, vai ser uma dor de cabeça enorme para corrigir depois. Você comentou que quer que seu escritório pareça um refúgio, mas não é verdade que também gosta de ouvir música alta enquanto trabalha? Não mais. Quando eu me sento para escrever, meu trabalho é fazer a história andar. Se existe uma noção de ritmo do texto, e se as pessoas leem para acompanhar uma história que segue determinado ritmo, é porque elas sentem que eu quero chegar a algum ponto. Não quero ficar parado à toa e admirar a paisagem. Para acertar esse ritmo, antigamente eu ouvia música. Mas eu era mais jovem e, para ser franco, meu cérebro funcionava melhor do que agora. Hoje em dia, eu só ouço música no final de um dia de trabalho, quando volto o texto na tela para revisar tudo o que fiz durante esse dia. Várias vezes eu enlouqueço minha mulher com a música porque fico ouvindo a mesma música sem parar. No passado, eu ouvi uma versão dance daquela música Mambo No. 5, de Lou Bega, com aquela parte A Little Bit of Monica in My Life, A Little Bit of Erica, Diga, Diga, Diga. É uma melodia animada, meio caribenha, até que um dia minha esposa subiu no meu escritório e falou: Steve, se tocar mais uma vez, eu mato você. Então eu não fico ouvindo a música pra valer. Eu ouço como um ruído de fundo, mas acho que, ainda mais que o lugar, é importante tentar trabalhar todos os dias possíveis. Você escreveu hoje de manhã? Escrevi. Fiz 4 páginas. Cheguei a esse ponto. No passado eu fazia 2.000 palavras por dia. Às vezes até mais. Mas agora são pífias 1.000 palavras por dia. Você usa computador? Sim, mas já voltei à escrita manual algumas vezes, com um apanhador de sons e saco de ossos, porque queria ver o que aconteceria. Algumas coisas eram diferentes. A principal, fui obrigado a desacelerar porque demora bastante. Sempre que eu começava a escrever algo, eu ouvia a voz de um sujeito em minha cabeça, um preguiçoso, que falava: a gente precisa mesmo fazer isso? Eu ainda tenho um calo pequeno no dedo de tanto escrever. Mas o processo de reescrita ficou muito mais satisfatório, já que o primeiro rascunho pareceu mais redondo, só porque não deu para fazer rápido demais. A mão não consegue ir além de certa velocidade. Parecia a mesma diferença entre, digamos, passear pelo campo de moto ou caminhando. O que você faz ao terminar um primeiro rascunho? É bom deixar o negócio repousar e respirar por algumas semanas, no mínimo. Mas nem sempre eu posso me dar esse luxo. Não deu para fazer isso com o celular.
A editora tinha 2 manuscritos meus. Um era Love, a história de Lindsay, em que eu havia trabalhado com dedicação exclusiva por bastante tempo, e o outro era Celular, que tinha passado um bom tempo na minha cabeça e meio que se apresentou sem pedir licença. Está na hora, você precisa fazer agora. Quando isso acontece, é preciso fazer ou esquecer. Então o Celular foi uma espécie de gravidez imprevista. Quer dizer que Celular foi concebido no meio da escrita de Love, a história de Lizzie? Eu fiquei escrevendo os 2 ao mesmo tempo durante um período. Como o primeiro rascunho de Lizzie estava pronto, eu revisava à noite e trabalhava em Celular durante o dia. Eu trabalhava assim quando bebia. Durante o dia, trabalhava no que havia novo. E estava bastante sóbrio. Na maioria das vezes de ressaca, mas sóbrio. À noite, depois de encher a cara, eu revisava. Era divertido, era ótimo. E tenho a impressão de que funcionou para mim por muito tempo, mas eu não consigo mais sustentar isso. Eu queria publicar Lizzie primeiro, mas Susan Model, a editora da Scribner, queria começar por Celular porque achava que a obra chamaria a atenção e contribuiria para as vendas de Lizzie. Então eles adiantaram a produção de Celular e eu precisei entrar logo nas revisões. Isso é algo que os editores podem fazer hoje em dia, embora nem sempre seja necessariamente bom para o livro. Você não pode recusar? Sim, mas nesse caso era o mais certo a fazer e o sucesso foi imenso. Só que Celular foi uma situação atípica. Sabe, Graham Greene dizia que existem livros que são romances e livros que são entretenimentos. Celular era um entretenimento. Eu não vou dizer que para mim não fazia diferença, porque fazia. Tudo que leva meu nome faz diferença para mim. Se é para fazer um trabalho e se alguém vai pagar por esse trabalho, acho que a gente deve fazer o melhor trabalho possível. Mas, depois que terminei o primeiro rascunho de Lizzie, descansei 6 semanas. Quando a gente volta para um livro depois desse tempo todo, é quase como se ele tivesse sido escrito por outra pessoa. Não é o mesmo envolvimento. Aparece todo tipo de erro crasso, mas também aparecem os trechos que nos fazem pensar. Minha nossa, e isso é bom. Você reescreve partes grandes do texto? Uma das diferenças que o computador fez no meu processo de trabalho é o fato de que eu criei uma tendência muito maior para editar na câmera, fazer mudanças na tela. Com celular foi o que fiz. Eu reli, conferi algumas correções do editorial, fiz algumas correções minhas e para mim foi como patinar no gelo. É um jeito aceitável de fazer o trabalho, mas não é o ideal. Com Lizzie, eu fiquei com o texto editado ao lado do computador. Criei arquivos novos em branco e redigitei tudo. Para mim é que nem nadar, e eu prefiro assim. É como se eu estivesse escrevendo o livro todo de novo. É literalmente uma reescrita. Todo livro é diferente a cada revisão. Porque quando o livro acaba, você pensa, isto é completamente diferente do que eu queria escrever. A certa altura, durante a escrita do livro propriamente dita, você se dá conta disso. Mas, se tentar direcionar, vai ser como um arremessador tentando direcionar o caminho de uma bola rápida. E vai estragar tudo. Como dizia Alfred Bester, o escritor de ficção científica, o livro é quem manda. Você precisa deixar ele ir aonde ele quiser e se limitar a acompanhar. Se ele não quiser ir para lugar nenhum, é um livro ruim. E eu já fiz livros ruins. Acho que Rose Madder entra nessa categoria porque nunca pegou embalo. Minha sensação foi de que eu precisei forçar para ele sair. Quem edita seus livros? E até que ponto eles são editados? Chuck Verrill editou vários, e ele sabe ser um editor muito rigoroso. Na Scribner, Nan Graham editou Lizzie, e ela forneceu um olhar totalmente distinto, em parte porque a história trata de uma mulher, e ela é mulher, e também porque ela entrou no livro de cabeça fresca. Ela desceu a mão nesse livro. Tem uma cena mais para o final em que Lizzie vai visitar a irmã, Amanda, que está internada em um manicômio. Antes havia uma cena grande em que Lizzie para na casa de Amanda antes de ir ao manicômio e depois Lizzie acaba voltando para lá com a irmã. Nan me falou, você precisa retomar essa parte. Precisa tirar essa primeira parada na casa da Amanda porque diminui o ritmo da narrativa e é desnecessária. Não acho que seja por mim, não acho que seja por eu ser um sucesso de vendas, acho que é por ser escritor mesmo e vale para todo mundo, nunca muda. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, ela não pode me dizer isso, ela não sabe, não é escritora, não entende minha inspiração. Depois eu falei, bom, tente.
E falei com bastante firmeza, porque cheguei a um ponto da carreira em que posso fazer tudo do jeito que eu quiser, se eu quiser. Quando você conquista certa popularidade, eles dão corda para você fazer o que quiser. Você pode se enforcar na Times Square se tiver vontade. E eu fiz isso. Sobretudo nos dias em que eu estava sempre chapado e bêbado, eu fazia tudo o que eu queria. E isso incluía mandar os editores para o inferno. Então, se celular é um entretenimento, quais livros seus você coloca na outra categoria? Todos eles deviam ser entretenimento, sabe? Em algum aspecto, essa é a raiz da questão. Se um romance não é entretenimento, acho que não é um livro bom. Mas se formos falar de romances que existem em mais de um nível, eu diria Misery, Louca Obsessão, Eclipse Total e It, A Coisa. Quando eu comecei a trabalhar em It, que vai e vem na vida dos personagens durante a infância e quando eles são adultos, percebi que estava escrevendo sobre a maneira como nós usamos a imaginação em momentos diferentes da vida. Eu adoro esse livro, e é um dos que vendem com regularidade. As pessoas realmente se interessam por ele. Muita gente me escreve para dizer que queria ver mais. E eu penso, meu Deus, o livro já é enorme. Eu acho que It é meu livro mais dickensiano, pela grande variedade de personagens e pelas histórias entrecruzadas. O romance lida com muita complexidade de uma forma natural que muitas vezes eu queria poder redescobrir. Lizzie é assim. É muito longo, tem algumas histórias entrelaçadas que parecem se unir naturalmente. Mas fico sem graça de falar sobre o tema porque tenho medo de que as pessoas digam aos risos: olha só aquele plebeu tentando fingir que faz parte da corte. Quando alguém toca nesse assunto, eu sempre disfarço. Quando você recebeu o National Book Award por sua contribuição para a literatura norte-americana, seu discurso foi uma defesa à ficção popular. E você citou uma série de autores que, na sua opinião, eram ignorados injustamente pela crítica literária. Depois, Shirley Hazzard, que naquele ano venceu na categoria de ficção, subiu ao palco e fez um ataque direto à sua argumentação. O que Shirley Hazzard disse foi: acho que não precisamos de nenhuma lista de leitura sua. Se eu tivesse a oportunidade de dar a resposta, diria: com todo respeito, precisamos sim. Acho que Shirley, de certa forma, confirmou o que eu disse. Quem defende o conceito de literatura séria tem uma pequena lista de escritores que recebe permissão para entrar no clube. E com muita frequência, essa lista é composta de pessoas que conhecem pessoas, que frequentam determinadas escolas, que percorrem determinados canais de literatura. Isso é muito ruim. É uma restrição do crescimento da literatura. Hoje, tivemos um momento crucial para a literatura dos Estados Unidos, porque ela está sob o ataque de outras mídias. TV, cinema, internet e todas as diversas formas que temos à disposição para alimentar nossa imaginação com materiais não impressos. Os livros, essa via antiquada de transmitir histórias, estão sob ataque. Então, quando alguém como Shirley Hazzard diz que não precisa de uma lista de literatura, a porta bate na cara de escritores como George Pelecanos ou Dennis Lehane. E quando isso acontece, quando essas pessoas são ignoradas, a gente perde uma grande fonte de imaginação. E essas pessoas, e não estou falando só de James Patterson, estão fazendo um trabalho importante. Então eu diria que sim, Shirley Hazzard precisa de uma lista de leitura. E Shirley Hazzard também precisa que alguém lhe diga: vá se ocupar, sua vida é curta. Você precisa parar com essa besteira de ficar aí parada e falar sobre nosso ofício e realmente fazer o ofício. Porque Deus deu um talento para ela, mas também deu uma quantidade limitada de anos. E mais, quando as portas são fechadas para a ficção popular, mais uma porta se fecha para pessoas que são consideradas escritoras sérias. É dizer a elas: escreva ficção popular e acessível por sua conta e risco. Então não são muitos os escritores que vão se arriscar, que nem Philip Roth quando escreveu Complô contra a América. Ele se arriscou ao escrever esse livro porque é um romance acessível que pode ser lido como entretenimento. É envolvente como narrativa. É diferente de O Grande Incêndio de Shirley Hazzard, que a propósito é um livro muito bom, mas os dois não têm nada a ver um com o outro. Existe, então, alguma diferença entre ficção popular e ficção literária?
O grande ponto de virada acontece quando você se pergunta se um livro te afeta emocionalmente. E quando as engrenagens começam a se mover, muitos críticos sérios começam a balançar a cabeça e dizer: não, na minha opinião, tudo isso é parte de uma noção que muitas pessoas que ganham a vida analisando literatura seguem. Se deixarmos a ralé entrar, eles vão ver que todo mundo consegue fazer isso, que isso está ao alcance de qualquer um. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? O uso de marcas registradas em seus livros parece ser um motivo especial de irritação para certos críticos. Eu sempre soube que as pessoas teriam problema com isso, mas eu também sabia que nunca ia parar de usar e ninguém jamais vai me convencer de que eu estava errado. Porque sempre que eu incluía uma marca, por dentro eu sentia um pequeno bang, como se eu tivesse acertado na mosca. Que nem Michael Jordan, em um lançamento de longe e em câmera lenta. Às vezes, a marca registrada é a palavra perfeita e cristaliza a cena para mim. Quando Jack Torrance engole aquele Excedrin iluminado, você já sabe o que é. Eu sempre tenho vontade de perguntar a esses críticos. Alguns são escritores, outros professores catedráticos de literatura. O que é que você faz? Você abre o armário de remédios e vê frascos cinzas vazios? Vê shampoo genérico, aspirina genérica? Quando você entra no mercado e pega um pack de cerveja, só está escrito cerveja? Quando você abre a porta da sua garagem, o que está estacionado lá dentro? Um carro? Só um carro? E aí eu penso, aposto que sim. Alguns desses caras, os professores de faculdade, digamos, o cara cujo entendimento de literatura parou em Henry James, mas que dá um sorriso meio amarelo se você falar em Faulkner ou Steinbeck, são idiotas no que diz respeito à ficção dos Estados Unidos e transformaram a própria idiotice em virtude. Eles não sabem quem foi Calder William, não sabem quem foi Sloan Wilson, não sabem quem foi Grace Metalius. Não conhecem nenhum desses escritores e são cheios de orgulho disso. E quando abrem a porta do armário de remédios, acho que provavelmente veem frascos genéricos. E isso é falta de observação. E acho que uma das coisas que eu devia fazer é dizer: é uma Pepsi, ok? Não é um refrigerante, é uma Pepsi. É algo específico. Diga o que você quiser dizer, diga o que você vê. Faça uma fotografia para o leitor se puder. Você se sente podado por sua reputação? Se a pergunta é se eu me sinto preso e incapaz de ir aonde eu quero ir, nem um pouco. Não, nunca senti isso. Algumas pessoas me dão rótulos como mestre do horror, mestre da breguice, mestre do medo, mestre do suspense. Mas eu nunca disse o que eu faço e não escrevo cartas para reclamar desses rótulos, porque aí parece que estou tentando esnobar e me mostrar como algo que eu não sou. Eu me lembro de conversar sobre isso com Bill Thompson, meu primeiro editor na Doubleday. Eles haviam acabado de lançar Carrie, a Estranha, que foi um grande sucesso, e queriam um segundo livro. Eu entreguei 2 outros que já estavam prontos, Salem e Autoestrada, que depois foi publicado com meu pseudônimo, Richard Bachman. Perguntei qual ele queria fazer primeiro. Ele disse: você não vai gostar da resposta. Ele falou que Autoestrada era mais romance, mais com cara de romance, se é que você me entende. Mas ele queria fazer Salem porque achava que teria um sucesso comercial maior. Mas ele me avisou que eu ficaria rotulado. E eu perguntei: rotulado como? Rotulado como escritor de livros de horror. E eu ri: ué, como M.R. James, Edgar Allan Poe ou Mary Shelley? Eu falei que não ligava, não dava a mínima. E eu fiquei mesmo rotulado como escritor de livros de horror, mas consegui fazer muita coisa dentro desse escopo. Na minha carreira toda, só teve uma vez em que senti que isso foi um fardo, quando escrevi um livro chamado Trocas Macabras. Era um momento delicado para mim também, porque foi a primeira coisa que eu escrevi desde os 16 anos, sem estar bêbado ou drogado. Eu estava completamente limpo, só com cigarros. Quando eu terminei o livro, pensei: isso é bom. Finalmente escrevi algo realmente engraçado. Eu achei que tinha escrito uma sátira da economia de Reagan nos Estados Unidos dos anos 80. Aquilo de que as pessoas comprariam ou venderiam qualquer coisa, até a própria alma. Eu sempre considerei Leland Gaunt, o lojista que compra almas, como um arquétipo de Ronald Reagan. Carismático, um pouco idoso, vendendo só tralha, mas que parece uma beleza. Espere um pouco. Um card de beisebol autografado de Sandy Koufax é tralha? Qual é? Mas não é bem isso que o garoto está segurando. Parece um card de Sandy Koufax, mas na verdade era o card de outra pessoa. E... cacete, como o Sandy Koufax ficou bravo comigo. Ainda mais porque a última coisa que o garoto fala é: Sandy Koufax é uma droga. E depois, pam!
Ele estoura os próprios miolos. Colfax disse que, em toda a carreira como arremessador, ele sempre havia tentado dar o exemplo para os jovens e que ficou muito irritado por ter a participação no suicídio de uma criança. Tentei explicar para ele que o garoto não quis dizer Sandy Koufax é uma droga, mas sim que Leyland Gault e a loja e toda aquela situação eram uma droga. Essa era a única maneira que o personagem tinha de expressar que toda aquela questão de comprar objetos e vender a alma era errada. Colfax não entendeu. Quando fizeram o filme, mudaram o card para Mickey Mantle. Mantle morreu de rir. Ele achou engraçado. Como você lidou com a recepção negativa que o livro teve? Os críticos disseram que foi um livro de horror fraco, embora eu tivesse imaginado que todo mundo fosse entender que era uma sátira. Com o passar dos anos, comecei a pensar que, talvez não fosse um livro muito bom. Você acha que um livro mal recebido obtém um tratamento mais sério da crítica quando é adaptado para o cinema? Um filme tende a gerar muito mais críticas e, para falar a verdade, as críticas tendem a ser um pouco mais favoráveis. Sem dúvida foi o que aconteceu com as adaptações de Misery, Louca Obsessão, O Corpo, Conta Comigo e, até certo ponto, Eclipse Total. Você é um bibliófilo. O livreiro Glenn Horowitz certa vez me contou que te enviou algo por engano e que, quando ele pediu desculpas, você disse que compraria mesmo assim. Acho que é verdade. Não sou nenhum grande colecionador. Provavelmente eu tenha uma dúzia de Faulkner autografados e um monte de livros de Theodore Dreiser. Eu tenho Reflexos no Olho Dourado, de Carson McCullers. Eu adoro ela. Tenho lá em casa uma daquelas estantes antigas de livros que a gente via em farmácias. Eu tenho vários daqueles livrinhos dos anos 50 porque adoro as capas e reuni um punhado de pornografia nos anos 60, livros pornôs feitos por gente como Donald Westlake e Lawrence Block, só porque acho divertido. Dá pra ter ligeiros vislumbres do estilo deles. O que você aprendeu de autores como Faulkner, Dreiser e McCullers? As vozes. Estou relendo Todos os Homens do Rei, mas também estou escutando a versão em CD. E o locutor é um bom leitor. Willie Stark fala: sempre tem algo, desde o fedor da fralda até o do véu. Sempre tem algo. Quando a gente escuta isso, pensa: caramba, a voz é essa mesma. Ela combina na imaginação. Você está inserida em uma espécie de dialeto dos Estados Unidos. Provavelmente é o escritor mais regional da atualidade. Eu morei a vida inteira no Maine e, quando escrevo sobre o lugar, o dialeto ressurge. Existem alguns autores bons escrevendo sobre aquela região, mas eles não são muito lidos. Tem Carolyn Shield, que escreveu The Beans of Egypt, Maine, e John Code, que fez The Greenleaf Fires. Mas só eu tenho um grande número de leitores. Em termos de regionalismo, Greensham é um autor bastante bom. O seu livro, A Casa Pintada, é uma história regional excelente sobre o Sul. Você parece fazer questão de promover outros escritores, fazendo comentários favoráveis para escritores novos, inserindo referências a outros autores contemporâneos em seus livros. Você admira mesmo tantos escritores assim? Quando eu leio histórias boas, fico empolgado. E também sei que o mercado é muito pequeno. Tive uma sorte fantástica e quero distribuir um pouco dessa sorte. Eu comecei com os contos, saí do mercado de revista de contos. Os livros em si viraram um mercado de nicho. E os contos são um mercado menor ainda. Então, é importante mostrar para as pessoas o máximo possível que esse tipo de material existe. Agora que você está preparando a edição do ano que vem da Best American Short Stories, está considerando contos das revistas que você lia na infância? Sim, estou lendo todas aquelas revistas de fantasia e ficção científica, sobretudo Hilary Quinn Mystery Magazine e Alfred Hitchcock Mystery Magazine, para ver o que tem lá. A Alfred Hitchcock era uma revista de nível literário, mas foi absorvida pela mesma empresa, dona da Hilary Quinn, e a qualidade dos contos despencou. Editar a Best American é um bom projeto, mas assusta, porque tem muita coisa. A pergunta que me persegue é: o que estamos deixando passar? Quando você escreve seus próprios contos? Em geral, entre projetos de romances. Quando Lisa e Celular ficaram prontos, eu estava esgotado. Tentei começar outro, mas não deu, então escrevi alguns contos. Depois, comecei a ler vários contos da Best American, 10, 20... 30, 100. E finalmente engrenei mais um romance.
Quer dizer, eu sempre tenho algumas ideias para histórias futuras enquanto estou trabalhando em algo, mas não dá para ficar pensando no que vai fazer depois. É que nem ser um homem casado que tenta não olhar para as mulheres na rua. Você já foi como o personagem Mike Nuna em Saco de Ossos? O escritor que terminava um romance e guardava porque já tinha uma quantidade enorme de romances estocada? Talvez em algum momento da vida eu tenha tido 2 ou 3 reservados. Eu me inspirei para esse detalhe em Saco de Ossos, quando ouvi o boato de que Danielle Steel escrevia 3 livros por ano e publicava 2. E eu pensava, se a regra valer para os últimos 10 anos, ela deve ter um monte acumulado. E o cânone popular tem outros escritores que são assim. Nora Roberts publicou, meu Deus, mais de 150 livros. E olha que as pessoas me consideram prolífico. Você usou muitas estratégias diferentes para comercializar seus livros. Serialização, e-books, inclusão do trecho de um próximo livro no final de um lançamento. É tudo parte de uma estratégia mais ampla? Não, eu só tenho curiosidade para ver o que acontece, como uma criança em um laboratório de química. E se eu misturar esses dois? O experimento da publicação pela internet provavelmente foi uma forma de dizer aos editores: vocês sabem que eu não preciso passar por vocês. Eu também queria desbravar alguns caminhos para outras pessoas. E é o jeito de me renovar. A Scribner me perguntou se eu tinha algum conto para eles publicarem pela internet, mas na verdade o objetivo deles nunca foi a internet. Eles estavam pensando mais naqueles aparelhinhos que permitem que se leia um livro na palma das mãos e que você pode apertar um botão para passar a página. Eu nunca gostei dessa ideia e a maioria das pessoas também não. Eles querem ter páginas. Nós somos como as pessoas que compravam automóveis nos anos 1910 e quando o carro quebrava na beira da estrada, vinha gente gritando: compre um cavalo. Hoje as pessoas gritam: compre um livro. É a mesma coisa. Mas achei interessante toda a agitação em torno da publicação pela internet, porque gente que nunca havia conversado comigo antes, empresários engravatados, de repente passa a prestar atenção. O que você está fazendo? Você consegue fazer tudo sozinho? Vai conseguir mudar o mercado editorial? O interesse sempre era impulsionado pelo dinheiro, nunca pelas histórias. Isso foi bem no final da Bolha.com, o último acontecimento interessante antes da bolha estourar. Arthur C. Clarke já havia vendido um texto pela internet, um material de 6 páginas sobre transmissões recebidas das estrelas, e eu pensei comigo: nossa, isso é como beijar a própria irmã. Era um ensaio pequeno que o cara provavelmente redigiu um dia, quando não conseguiu tirar a soneca da tarde. Como o conto para Scribner, Andando na Bala, fez muito sucesso, por que você parou de publicar na internet? Você encerrou o projeto online seguinte, The Plant, depois de só 6 capítulos. Muitas pessoas acharam que eu não concluí The Plant porque a estratégia de marketing não deu certo. Essa foi uma das poucas vezes em que senti uma inclinação suave, mas firme, em direção à mentira. Na realidade, The Plant deu muito certo e eu publiquei seguindo o sistema de pague se quiser. Com Andando na Bala, tinha toda uma preocupação com usuários tentarem invadir o sistema para conseguir o conto de graça. E eu pensei, bom, sim, é isso que as pessoas da internet fazem. Não fazem porque querem roubar, mas porque querem ver se conseguem roubar. É um jogo. Aí eu pensei, bom, se você disser, ei, aqui está, é que nem uma caixinha de contribuição livre. Se você quer mesmo ser um babaca, um mané, pode roubar. Espero que fique feliz. Idiota. E a maioria das pessoas pagou pelo que baixou. Acho que algumas pessoas ainda queriam ver se conseguiriam roubar, e depois elas pagaram. Faturei quase $200 mil, sem custos indiretos de produção. Se parar e pensar, foi inacreditável. A única coisa que eu fiz foi escrever os contos e depois armazenamos em um servidor. Parecia uma licença para fabricar dinheiro, se me permite o clichê. Mas a história era mediana e fiquei sem inspiração. O projeto continua encalhado. Suponho que hoje a relação entre o dinheiro e sua atividade como escritor vai além da questão da sobrevivência. Isso ainda significa algo para você? Eu acho que devo ser pago pelo que faço. Todo dia de manhã eu acordo com o despertador, faço exercícios com as pernas e me sento diante do processador de texto. Ao meio-dia, minhas costas começam a doer e eu fico cansado. Trabalho muito ou até mais do que antes, então quero ser pago. Mas a essa altura é só um acerto de contas. Algo que eu não quero mais é receber
adiantamentos monstruosos. Já recebi alguns. Tom Clancy com certeza ganhou vários, e ele se gaba por isso. John Grisham também teve uns adiantamentos grandes. O adiantamento grande é o jeito que o escritor tem de dizer: quero todo o dinheiro adiantado e não vou devolver um centavo sequer quando os livros ficarem encalhados na sua estante. E as editoras aceitam, porque elas querem ter um Stephen King, Tom Clancy, um John Grisham. Eles valorizam o resto do catálogo. E com certeza o pessoal das livrarias quer esses escritores porque eles aumentam a circulação nas lojas. Os livreiros praticamente idolatram John Grisham de joelhos. Não só porque ele vende muito, mas pelo momento em que vende. Ele lança livros em fevereiro, depois da correria do Natal, quando as vendas das livrarias tendem a ser quase nulas. Eu podia receber esses adiantamentos grandes, mas fico muito bem sem eles. Quando saí da Viking, decidi pedir para formar uma parceria nas publicações. Eles me dariam uma quantia modesta para fechar contrato e depois dividiríamos os lucros. Por que não? Continuaria sendo um bom negócio para eles. Mas se eu estivesse fazendo isso por dinheiro, pararia porque já tenho bastante. Mas você já achou que precisava faturar tanto quanto alguém como Tom Clancy ou Danielle Steele? Nós somos uma sociedade competitiva e acho que tenho uma tendência de avaliar meu sucesso em comparação com esses outros escritores com base na quantidade de dinheiro que eu ganho. Mas, no fim das contas, o que vale é o número de vendas, e eles vendem mais do que eu. Grisham vende 4 vezes mais. Eu já não ligo muito para isso. Às vezes, olhando a lista de mais vendidos do New York Times, a gente pensa: eu quero mesmo me ferrar de trabalho para entrar nessa lista junto com Danielle Steele, David Baldacci e os livros de Renascimento? Já faz 7 anos desde o acidente. Você ainda sente dores? Sim, o tempo todo. Mas não estou tomando mais nada para aliviar. Precisei ficar internado por causa de uma pneumonia alguns anos atrás, outra cirurgia, e depois chegou um momento em que percebi que não podia mais ficar tomando remédios para sempre porque o volume encheria um vagão inteiro. Na época, fazia 5 anos que eu tomava analgésicos, Percocet, Oxycontin, tudo isso. Eu era viciado. Se você usa para aliviar dores e não para ter onda, não é muito difícil de largar. O problema é se acostumar a viver sem isso. Tem um período de abstinência. Em geral é insônia. Mas depois de um tempo, o organismo diz: legal. Você ainda fuma cigarro? 3 por dia. E nunca quando estou escrevendo. Mas quando são só 3, o prazer é bastante bom. Meu médico fala: sabe, se vai fumar 3, daria na mesma fumar 30. Mas eu não fumo. Larguei o álcool, o Valium e a cocaína. Eu era viciado nisso tudo. A única coisa que não consegui largar foi o cigarro. Normalmente, eu fumo um de manhã, uma à tarde e uma à noite. Eu gosto de cigarros. E não devia. Eu sei. Fumar é ruim. Saúde é bom. Mas eu gosto mesmo de relaxar com um bom livro e um cigarro. Eu estava pensando nisso outro dia. Tinha voltado do jogo de uma vitória do Red Sox. Eu estava deitado na cama, lendo O Americano Tranquilo, de Graham Greene. É um livro excelente. Eu estava fumando um cigarro e pensando: quem está melhor que eu? Os cigarros, aquelas substâncias viciantes todas, fazem parte do lado ruim do que nós fazemos. Acho que é parte daquele lado obsessivo que faz com que sejamos escritores, que faz com que queiramos escrever tudo. Álcool, cigarros, drogas. Quer dizer que a escrita é uma forma de vício? Eu acho que é. Para mim, o fato de não escrever, mesmo quando a escrita não está fluindo bem, incomoda. É maravilhoso poder escrever. Quando tudo vai bem, é fantástico. E quando não vai bem, é só razoável, mas ainda é uma ótima forma de passar o tempo. O resultado é um monte de livros. Você ainda frequenta os Alcoólicos Anônimos? Sim, tento ir com regularidade. O que você acha do aspecto religioso deles? Não me incomoda nem um pouco. O programa diz que se você não acredita, finja que acredita. Finja até conseguir, dizem eles. Eu sei que muita gente se incomoda com isso, mas eu sigo o programa. Então, fico de joelhos de manhã e digo: Deus, me ajude a não pensar em bebidas e drogas. E fico de joelhos à noite e digo: obrigado por não ter precisado beber ou cheirar. Sempre que eu falo sobre isso, comento a história daquele filme Pink Flamingos, que John Waters fez com Divine, um ator gordo que se vestia de mulher. Tem uma cena em Pink Flamingos em que Divine
come um pedaço de cocô de cachorro da calçada. Waters sempre ouvia perguntas sobre essa cena específica, até que um dia ele explodiu e disse: "Preste atenção, era só um pouco de merda de cachorro e transformou ela em uma estrela, tudo bem?" Ao meu ver, toda essa questão de Deus é um pouco de merda de cachorro. Mas, se der para engolir essa parte do programa do AA, não vou precisar mais de álcool ou drogas. Você já fez alguma forma de terapia? Quando eu estava largando as drogas e o álcool, fui a algumas consultas com um psicólogo para ver se eu podia descobrir uma maneira de superar essa ausência na minha vida. Mas, se formos falar de psicoterapia de verdade, eu tinha medo de que isso fosse me estragar. E aí, tudo poderia dar errado. Não sei se chegaria a me destruir como escritor, mas acho que eu perderia muitas coisas boas. Você já pensou na origem de suas criações durante o processo da escrita? De vez em quando, algo se apresenta para mim de um jeito tão óbvio que não tenho como ignorar. Por exemplo, a enfermeira psicótica de Misery, quando eu escrevi, quando eu estava sofrendo muito com as drogas. Eu sabia o que estava escrevendo. Nunca tive a menor dúvida. N era meu problema com as drogas e ela era minha fã número 1. Nossa, ela não ia embora nunca. E ao mesmo tempo, a situação toda tinha um lado engraçado. Esse tipo de coisa vem à tona muitas vezes. Eu me lembro de trabalhar no final de A Casa Negra, o livro que escrevi com Peter Straub, e chegar a uma cena que um dos personagens está falando de nunca conseguir voltar a determinado plano de existência, os Estados Unidos em 2001 ou 2002, porque se voltasse, ele ficaria doente e morreria. E eu pensava que era uma forma elegante de descrever minha situação naquela época. Eu sentia muita dor, mas quando escrevia me sentia bem, porque estava no lugar que as pessoas estão quando inventam esse tipo de coisa. Quando eu vou lá, não tenho muita consciência do meu corpo. Eu pensava, essa é uma analogia bastante boa do meu estado criativo. É um lugar onde a gente pode ir e ficar bem. Em que momento durante a escrita de uma história você percebe se haverá elementos fantásticos? Eles não aparecem porque eu quero. Não obrigo eles a entrar. Eles só aparecem. A questão é que eu adoro isso. Duma aqui, o livro que estou escrevendo agora é sobre um cara chamado Edgar Freemantle, que sofre um acidente e perde um braço. Então, logo de cara eu penso, talvez exista alguma sintomatologia paranormal relacionada a membros perdidos. Eu sabia que as pessoas que perdem membros têm sensações fantasmas por muito tempo depois do acidente. Então pesquisei membros fantasmas no Google para ver quanto tempo essa sensação dura. Adoro o Google. Existem milhares de ocorrências registradas e a melhor, e foi o que eu coloquei no livro, é a de um cara que perdeu a mão em uma empacotadora. Ele pegou a mão, embrulhou com a bandana, levou para casa e colocou dentro de um vidro de álcool. Ele guardou o vidro no porão. 2 anos se passam, o cara está bem, e aí num dia de inverno, ele sente um frio absurdo na ponta do braço, onde antes ficava a mão. Ele liga para o médico, diz que a mão não está mais ali, mas a extremidade do braço está congelando. O médico pergunta, o que você fez com a mão? E ele responde, coloquei dentro de um vidro lá no porão. O médico diz a ele ir lá conferir. Então, o cara desce a escada. O vidro estava em uma prateleira e a janela tinha quebrado, então batia um vento frio na mão. Ele colocou o vidro perto do aquecedor e ficou bem. Aparentemente, essa história é verdadeira. Ultimamente, e sobretudo em Love, a história de Lizzie, parece que você está começando com um personagem em vez de uma situação. Você considera que está fazendo algo diferente? Pode ser uma mudança. Com certeza não foi o caso de Celular, mas Celular foi uma ideia antiga. Lizzie, por sua vez, é sobre os personagens. Eu pensei na ideia 3 ou 4 anos depois do meu acidente. Achei que estava me sentindo melhor, mas na verdade, a parte inferior do meu pulmão ainda estava toda arrebentada. Fiquei com pneumonia e eles acabaram tirando meu pulmão do peito para consertar. Eu quase morri. Foi por muito pouco. Nesse período, minha mulher resolveu reformar meu escritório. Quando voltei do hospital, tudo tinha sido revirado e eu estava me sentindo um fantasma. Pensei que talvez tivesse morrido. Aquilo era o que o escritório seria depois da minha morte. Então, comecei a escrever uma história sobre um escritor famoso que morreu e sobre a esposa dele, Lizzie, que está tentando seguir a vida 2 anos depois.
Lisey decolou por conta própria. A certa altura, parou de ser um livro especificamente sobre o processo de luto de uma mulher e passou a ser um livro sobre a forma como escondemos segredos. A partir de então, entrou na ideia de que repressão é criação, porque quando reprimimos, inventamos histórias para substituir o passado. O que sua esposa acha do livro? Ela nunca falou muito sobre Lisey, mas muitas vezes ela não fala nada. Muitas vezes ela só fala: bom, acho que todo mundo quer ouvir a esposa dizer: ah, querido, é ótimo, adorei essa parte e adorei essa outra. Mas ela não é assim. Bom é o suficiente. Você considera Lisey uma mudança de estilo? Bom, eu sou a pessoa errada para responder a isso. Estou dentro da história e, para mim, é um livro muito especial. Chega a ponto de eu não querer publicar. Esse foi o único livro meu cujas críticas eu não quero ler porque algumas pessoas vão ser cruéis. Eu não conseguiria suportar isso. É que nem quando a gente odeia que as pessoas sejam cruéis com alguém que a gente ama. E eu amo esse livro. Por que você acha que as pessoas vão ser cruéis? Porque ele tenta ir além de um livro popular. Ele quer, de certa forma, ser levado mais a sério do que, digamos, um livro de Mary Higgins Clark ou de Jonathan Kellerman. Quando um escritor passa uma parte da vida em um livro, ele tem a obrigação de se perguntar: por que ele importa? E quando terminei aquele livro, pensei comigo mesmo: bom, até certo ponto, esse livro é sobre mitos, depressão e criação de histórias. Mas também é sobre casamento e fidelidade. Agora que você foi publicado na The New York e agraciado com o National Book Award e outros prêmios internacionais, parece bem claro que está sendo levado mais a sério do que no começo da carreira. Você ainda tem uma sensação forte de exclusão por parte da crítica literária? Mudou muito. Sabe o que acontece? Se você tiver um pouco de talento e tentar maximizá-lo, sem desistir, nem se acomodar, vai ser levado mais a sério. As pessoas que cresceram lendo suas obras se tornam parte da crítica literária. Eles consideram você parte da paisagem que existia quando elas nasceram. De certa forma, você é tratado com mais respeito. Quando Martin Levin, do New York Times, escreveu sobre A Dança da Morte, ele disse que era um romance sobre pragas que vai para o inferno e o chamou de O Filho de um Bebê de Rosemary. E eu pensei: ah, meu Deus, eu trabalhei durante 3 anos nesse livro e vem esse cara e fala isso. Como escritor, sempre fui extremamente atento ao meu lugar. Nunca tentei ser pomposo, nem me colocar no mesmo nível de nomes superiores. Eu sou sério no meu trabalho, mas nunca quis dar nenhuma indicação de que me achava melhor do que era de fato. A outra questão importante é que a gente envelhece. Estou com quase 60 agora. Posso ter mais uns 10 anos criativos pela minha frente, talvez 15. Então eu penso: tenho esse tempo, será que consigo fazer algo ainda melhor? Não preciso do dinheiro, não preciso de mais um livro meu adaptado para o cinema, não preciso escrever outro roteiro, não preciso de mais uma casa grande e horrorosa. Eu já tenho essa. Eu queria escrever um livro que fosse melhor do que Lisey, mas não sei se vou conseguir. Caramba. Eu gostaria de não me repetir. Gostaria de não fazer um trabalho medíocre, mas gostaria de continuar trabalhando. Eu rejeito a ideia de que já explorei todas as possibilidades. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos a entrevista com Stephen King, que foi inserida no final do livro Cujo. Nessa entrevista, nós somos conduzidos aos bastidores da mente brilhante por trás de suas obras. Aqui, King revela nuances de suas criações, mergulhando nas profundezas da narrativa que captura nossos sentidos. Devemos muitos agradecimentos ao King por compartilhar sua visão única e inspiradora, que proporciona aos leitores uma experiência que transcende as páginas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito essa entrevista. Ela tá saindo um pouquinho atrasada, mas enfim deu certo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.